E já estamos de volta com a nossa revista eletrônica diária e você já pode participar da nossa entrevista mandando a sua pergunta também via SMS para o número 92, código de Manaus 91050582. Mande a sua pergunta em relação ao namoro no trabalho. Pode ou não pode? Será que existe alguma punição para isso, alguma lei que ampara isso? E aqui ao meu lado continua a nossa doutora, psicóloga também, já foi diretora de RH, enfim, já teve vários contatos com essa parte do namoro e de RH também na empresa, né, doutora Lígia? Exatamente. E é uma coisa muito comum acontecer. É um ambiente onde as pessoas estão convivendo, têm a oportunidade de conhecer um pouco mais o outro, e aí isso acaba estimulando, como você disse no início, né? Estamos convivendo no dia a dia e de repente descobrimos, né? Estamos nos gostando aqui. Agora, em relação de uma das pessoas estar envolvida com o superior, com um cargo superior, digamos assim, um chefe ou coordenador, ou na parte da hierarquia um pouquinho acima. Como é que funciona isso? Como é que a gente deve agir? Olha só, no coração, como dizem, ninguém manda, né? Então, de repente, acontece o início do relacionamento. Mas aí isso traz uma complexidade maior. Primeiro, por causa do nível hierárquico. Isto pode interferir nas relações entre colegas, aquela ideia de que, não, agora vai ser mais protegido ou mais protegida em razão de ter um relacionamento com o superior. Uma outra coisa é quando está tudo bem, ok, mas e no momento que terminou, não nos gostamos mais? Em geral, não acontece assim, eu não gosto de você e você não gosta de mim. Um acaba diminuindo, mas o outro continua amando. E o sofrimento que vem versus possíveis represálias. Ou a pessoa até entender que qualquer atitude daquela chefia seja consequente do relacionamento que aconteceu. Então, tem diversas coisas envolvidas a mais, além de só uma relação de namoro, quando ela acontece entre o funcionário e a chefia, independente do nível hierárquico. Pode ser chefia imediata ou bem acima. Existe a necessidade de um controle muito maior da própria emoção. Eu acho que muito mais difícil do que se envolver com a pessoa é a separação, na verdade, que nem muitas pessoas sabem lidar isso de uma forma diferente, não sabem dividir a coisa, né? Eu acho que tudo vai de uma conversa com a pessoa, não tem aquele respeito, não tinha aquele respeito, e aquele carinho, onde é que ficou? Aquele amor, onde é que ficou? Então tem que ter essa amizade, na verdade. Depois que terminar o namoro, pode ter uma amizade para não complicar até no ambiente de trabalho, que a gente sabe que é muito difícil. Exatamente, isso é o ideal. Nós temos o ideal e a realidade aí. E, na realidade, o que nós encontramos, na maioria dos casos, não é isso. É aquele sofrimento e, em algumas situações, a pessoa se deixar levar por interferências de fora, de olha, veja, aquela pessoa está fazendo isso porque vocês terminaram. Então é importante, fundamental, que a pessoa assuma o controle das suas emoções, acione o senso crítico para manter bem separado o papel profissional e a afetividade. O meu papel no ambiente de trabalho é o meu papel profissional, o meu papel fora dele é de namorado ou de namorada. E no dia a dia, enquanto estamos no ambiente de trabalho, nosso papel é profissional. Então, mantendo isso, mesmo no momento onde houver um rompimento, vai ficar muito mais fácil. Ou o contrário, no momento em que ficar mais estreito, resolver casar, continuar junto, também fica muito mais fácil. E também administrar o ciúme, que é um outro fator que cria muita dificuldade no ambiente de trabalho. A gente sabe que também no início da relação o sentimento é muito forte, existe todos como é que eu posso dizer, os sintomas, né, de apaixonado. O coração fica batendo mais forte, aquele friozinho na barriga. Como é que a gente deve estar administrando, tendo equilíbrio desses sentimentos no ambiente de trabalho? Porque nesse início, qual é a vontade? De estar junto o tempo todo. Verdade. Então, se um trabalha num setor, outro em outro,
arruma 1000 situações para ir lá no outro setor para encontrar a pessoa. Se encontra conversando com alguém, aí já fica questionando. Por que você estava conversando? Esquece que a situação de trabalho necessariamente traz contatos, precisa conversar com todas as pessoas, quer o parceiro goste ou quer a parceira goste ou não daquela pessoa. Então, mais uma vez, daí a importância de perceber que no ambiente de trabalho existem algumas regras internas que a própria pessoa deve estabelecer e seguir para continuar se sentindo bem nessa relação. Porque essas pressões acabam interferindo e até podem contribuir para a relação terminar antes. Sim, com certeza. Agora, doutora Lígia, existe um momento certo para a gente estar comunicando essa relação, esse envolvimento entre os colegas, entre os colaboradores? No momento que você perceber que virou um namoro, não... Que a coisa está mais séria? Exatamente, não é assim, olha, preciso fazer uma reunião formal para dizer ao grupo que estamos namorando. Mas, na medida em que houver a oportunidade, quanto antes, melhor, para evitar aquelas fofocas, diz que, sabe? Então, é muito melhor que o grupo saiba e principalmente o superior de cada um. É melhor que seu chefe saiba por você mesma, né? Verdade. Agora, doutora Lígia, a gente fez uma enquete na nossa página no Facebook. Vamos ver como é que tá? Eu fiz a seguinte pergunta. Onde se ganha o pão, não se come a carne, é um ditado popular que a gente conhece muito aqui na nossa região. E eu perguntei assim, você concorda com esse ditado popular? 6 votos, 6 pessoas falaram que não. Nenhuma disse sim, nenhuma disse talvez, todas falaram que não. Aí eu fiz a seguinte pergunta, namoro no trabalho pode? Todas, quer dizer, menos uma respondeu que sim, e as outras respondeu que não. Então quase 100% aí que não gostam muito dessa ideia. Eu também recebi uma mensagem por celular, deixa eu ver o nome da pessoa aqui. Ela fala que não gosta dessa situação, que ela também acha que deveria ser proibido o namoro no trabalho. Não sei o nome dela, mas ela não mandou o nome, enfim. Ela falou que não é muito legal essa situação. Aí eu fiz a seguinte pergunta também. Você já namorou com alguém no ambiente de trabalho? Quase todas as pessoas, digamos que 80% das pessoas falaram que não. E 20 pessoas falaram que sim. Então, realmente, a gente tem um assunto aí bem polêmico que requer mais tempo para a gente debater, na verdade, doutora Lígia, porque existem várias coisas por trás desse relacionamento, essa parte da comunicação, essa parte também, quando termina o relacionamento, como é que fica. Hierarquia também pode ser um pouquinho mais complicado por conta disso. As pessoas podem estar falando assim, ai, ele está passando a mão na cabeça dela, ela não faz isso, ou ele não faz isso, e agora, como é que eu fico? Será que eu também vou ser despedido? Na verdade, a gente sabe que existe sempre isso. Agora, na sua área, com a sua vivência e com o seu conhecimento, como é que anda esse namoro no trabalho com as coisas que você já viu pela empresa? Em geral acontece o namoro no trabalho. Muitas pessoas buscam evitar, nas conversas, vem, mas aquele fulano é bonitinho, e aquela menina, mas em geral as pessoas procuram evitar, mas acontece. E em percebendo que vai ser inevitável, o importante é a pessoa ter clareza destas implicações, que elas vão ocorrer, não é assim, não, mas comigo vai ser diferente. Não, não vai. Vai acontecer, tem implicações sim, porque nas relações de trabalho, são momentos onde você tem relacionamento com diversas pessoas, relacionamento de trabalho, e onde a emoção, a simpatia, a antipatia, ela precisa ser administrada de uma maneira diferente daquela que acontece na relação afetiva. Então, se a pessoa se dispõe, se ela percebe, não, eu vou namorar porque eu gosto dessa pessoa, eu sinto que vai ter alguma coisa mais forte, mais importante, mais concreta, né? É importante que ela também se prepare de uma maneira a administrar positivamente a relação de namoro.
para que ela não tenha um prejuízo, inclusive no trabalho, assim, inclusive de sair do trabalho, não porque foi demitido, mas porque o ambiente, o clima fica tão ruim que sente necessidade de se desligar dali, de se afastar da pessoa. Agora, doutora Lígia, eu encontrei a pessoa aqui que mandou mensagem pra gente, ela disse assim: acho certo ser proibido, pois é trabalho. Temos que saber diferenciar as coisas. Foi a Diene Brandão, do bairro Cidade Nova. E ela faz a seguinte pergunta: vocês concordam? Nós duas? Vamos lá, então, para finalizar a nossa entrevista. Eu concordo que é ambiente de trabalho. Ambiente de trabalho, comportamento profissional. Se a pessoa conseguir administrar e dentro do comportamento profissional manter esse relacionamento afetivo fora do ambiente de trabalho, é natural que tenha um namoro. Se não consegue, traz os conflitos que ocorrem no namoro para dentro do ambiente de trabalho, não pode. Muito obrigada pela sua presença aqui, doutora Lígia. Espero que você volte aqui, que as pessoas estão fazendo várias perguntas e estão querendo que você volte aqui para mais uma entrevista para falar sobre esse assunto muito polêmico. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada também, estou à disposição, podemos voltar. Olha, Jenny, eu falo para você que é ambiente de trabalho sim, mas você sabe administrar, então vale a pena, porque existem várias coisas ali por trás de tudo isso, não é verdade? Mas eu concordo que é ambiente de trabalho, mas se você sabe administrar, pode ser que você consiga levar aí o namoro mais para frente, quem saiba também um casamento. E você de casa não sai daí, porque daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre a nossa região amazônica. Até lá!